Começando agora mais uma sabatina aqui pelas rádios Você AM 580 e 94.7 FM. Nessa semana estamos aí entrevistando aqui pelo Grupo Liberal de Comunicação, né, e também ao vivo pelo Facebook, os candidatos a prefeito de Americana. Hoje, a vez do Luciano Correia. Luciano tem 46 anos, vereador pelo 4º mandato, já foi secretário nas gestões anteriores e agora pela primeira vez vai disputar a Prefeitura de Americana. Luciano, bom dia. Obrigado pela presença, porque a iniciativa de agora partir para o Executivo e, no caso da sua eleição, qual seria a sua prioridade, ou seja, de imediato, o seu trabalho por Americana. Bom dia, Reginaldo. Bom dia, Tomás. Bom dia, João. É um prazer poder estar aqui com vocês no Grupo Liberal, até porque é uma oportunidade das pessoas nos conhecerem e também saber das nossas propostas. A primeira pergunta é relacionada a por que o Executivo. Primeiro, Reginaldo, eu venho me preparando nesses 16 anos de vida pública para esse momento, que é uma eleição para prefeito. Eu fui eleito em 2000 e desde então eu sinto a vocação para o serviço público, sabe? Aquele desejo, aquela questão de trabalhar para o público. Eu sou nascido aqui em Americana, e então desde aí a gente vem se preparando. Eu fiz, desde que eu entrei na vida pública, eu fiz minha faculdade de administração pelo Unisal, depois fiz uma pós-graduação na FGV, lá no Rio de Janeiro, de administração pública, e a gente, nesse trabalho de 4 secretarias, 16 anos de mandato, nós entendemos que nós estávamos preparados para hoje galgar um novo passo, né? Subir um novo degrau, que é essa candidatura a prefeito do município de Americana. E respondendo à questão da nossa prioridade, a hora que nós assumirmos, nossa prioridade, sem sombra de dúvida, é a saúde. Sentar com a Secretaria de Saúde, sentar com os nossos médicos, ter esse diálogo, que é uma coisa que a gente acha que falta demais, conversar com os médicos, pedir ajuda deles, dos enfermeiros, dos técnicos em enfermagem, enfim, de todo o pessoal que trabalha na saúde, porque a gente sente que hoje o clamor da população é por uma saúde melhor. Então, a hora que nós assumirmos a prefeitura, nossa primeira atitude é chamar o pessoal da saúde, ouvi-los para ver as opções que nós temos para melhorar o atendimento de nossa população, que hoje está muito sofrida. O senhor, embora seja vereador, vai para mais um mandato, terminando mais um mandato, né? Como o senhor disse, são 16 anos, só que na maior parte desses mandatos, o senhor exerceu o cargo de secretário. Se não me engano, talvez é o político que mais exerceu secretaria. Começou com o Eric, de esportes, depois um ano e 3 meses. Depois foi do Diego, desenvolvimento, ação social e governo, que era junto, e depois educação. Que dá para trazer de experiência, pelo que o senhor viu nas secretarias, como vereador, relacionamento executivo, enfim, qual é a bagagem nessa história toda aí? Reginaldo, é muito importante, né? Porque você tem primeiro a gente tem um aprendizado junto à Câmara Municipal, né? Que é onde são formuladas as leis, onde você tem que montar uma base, um apoio, a maioria. Então a gente tem essa experiência. E quando você vai para o Executivo, você tem o outro lado, que é a parte que executa as coisas, né? Porque o vereador ele só faz as solicitações através de um requerimento, através de uma indicação. No Executivo você tem a experiência de lidar, primeiro, lidar com orçamento. Segundo, lidar com gente. Você tem funcionários sob suas responsabilidades. Na Secretaria de Esporte eu tive 100 funcionários e na Secretaria de Educação nós tínhamos 1.800. Então você acaba tendo esse tato de lidar com gente, lidar com pessoas. Então isso traz uma experiência muito grande. O orçamento é fora de série. Essa experiência de você saber as necessidades do secretário, você saber as necessidades de cada secretaria. E quando você passa por 4, você tem uma visão muito ampla do que é a prefeitura, do que é o executivo, principalmente na esfera municipal. Então, essa experiência, Reginaldo, não tem sombra de dúvidas que vai ser muito importante para, quando assumir a prefeitura, poder trabalhar. Nós vamos saber o que um secretário pensa, eu já passei, eu sei o que um secretário quer. Eu vou saber o que uma Câmara precisa. Por quê? Porque são 16 anos lá. Então, essa experiência vai facilitar muito na administração da cidade e na administração de pessoas. Candidato, o senhor esteve mais de uma pasta do governo do prefeito cassado Diego Denadai. Qual a sua opinião sobre a administração do Diego Denadai? Eu acho que foi uma administração ousada no ponto de vista de obras, né? Eu acho que as obras estão aí para serem vistas.
talvez na época que o país começou a ter problemas econômicos, talvez a administração deveria ter enxugado um pouco, diminuído o ritmo das obras. Então, você tinha, em 2014 para 2015, você tinha um gasto aumentando com obras, tudo, e uma receita caindo. Então, eu acho que aí foi o grande, talvez a situação que mais complicou, porque receita caindo, despesa subindo, a questão da dívida aí foi consolidada e aí ficou uma situação difícil de administrar naquela época. A administração também está sendo marcada nesse momento por uma série de ações de improbidade administrativa, acusações de problemas na gestão da máquina. Isso fez o senhor se arrepender de ter participado desses 6 anos da administração do Diego? Não, nenhuma. Foi uma experiência riquíssima, até porque se você pegar a experiência que eu tive na educação, onde foi a maior parte que eu tive, nós construímos algo muito importante. Na educação, nós reformamos quase todas as escolas de ensino infantil. Nós fizemos muito pelo ensino infantil, reconhecidamente, os professores sabem disso, do que eu estou falando, na questão do infantil. Nós reformamos, faltou 2 escolas de mais de 20, uma na Matiense e uma no São Manuel. As 2 que faltaram, o resto nós aumentamos, nós modificamos, nós trouxemos para a educação a questão da tecnologia. Na nossa época, nós tínhamos lousa digital em todas as salas, com acesso à internet. Imagine para um professor você poder ligar o seu notebook, ter acesso à internet e poder falar com os alunos na atualidade. Saiu uma notícia agora, você consegue colocar a notícia no ar no mesmo tempo. Fizemos o diário online, implementamos um trabalho pedagógico na rede unificado. Então, nós fizemos muita coisa. Então, essas coisas me trouxeram experiência, inclusive hoje, Tomás, para ser prefeito e para olhar para a educação, principalmente que foi o espaço onde eu fiquei mais, olhar para a educação com carinho, saber onde poder mexer, saber o que pode fazer. Então, essa experiência de 6 anos foi muito importante para a minha formação profissional e para esse desejo de ser candidato a prefeito agora. Só uma questão com relação ainda ao Diego, a não vinculação do nome dele, ou seja, fez parte do passado, mantiveram contato, alguma coisa que ainda respinga da gestão anterior, como tem sido esse relacionamento, Luciano? Não, a gente não teve mais nenhum tipo de relacionamento, assim, não tivemos contato até porque ele se afastou, né, da vida pública, então a gente não teve contato, e essa vinculação, eu acho que essa vinculação, Reginaldo, pode até ser colocado para os outros, né, porque se você pegar hoje, quem que é o vice do prefeito atual? Cargo de confiança do Diego. Quem que é o secretário de obras? Cargo de confiança do Diego. Quem que é o secretário de educação? Cargo de confiança do Diego. Quem que é secretário de esportes? Foi cargo de confiança do Diego. Então, se a gente for falar de vinculação, quem foi o partido que trouxe o Diego para a prefeitura? PSDB. Quem foram as 2 pessoas que trouxeram o Diego? Os 2 deputados. Os 2 deputados estão com o prefeito atual. Então, se falar de vinculação, você tem uma vinculação muito maior do governo atual, que aproveitou as pessoas. Você pegar vereadores da base, que apoiavam o Diego, hoje estão tudo apoiando o prefeito atual. Então, essa questão de vinculação, é até bom que você falou, porque dá para deixar claro para a população. Nossa chapa é formada pelo PSD, gente que tem a nossa chapa de vereadores, nós temos todos novos, são pessoas novas, não são gente que tem experiência já na vereança, porque a gente acredita que a gente pode trazer algo de novo, e o desejo, assim, o motivo de nós fazermos a coligação pura, justamente foi para isso, para não ter vinculações, para a gente ter liberdade a hora que nós formos montar o governo. Nós não vamos ter compromissos partidários como duas alianças têm. É difícil, né? As 2 alianças do jeito que tem, os compromissos que vão ter no futuro é muito grande. Então a gente optou por fazer essa chapa única do PSD, e aí até para deixar muito claro a nossa desvinculação. E por falarem agora em compromisso, né, sempre tem essa costura, esse acordo político. O senhor foi vereador, 4 mandatos, e os 4 pelo PSDB, depois mudou a ida inicialmente para o Rede de Sustentabilidade, não, e agora, desculpa, cheguei. Chegou aí, não deu certo aquele episódio, enfim, e agora a oficialização pelo PSD. Qual o problema também da não mais vinculação com o PSDB? Chegou no ponto que não dava mais, o casamento terminou, enfim. Não, foi tranquilo. Na realidade, eu tive uma conversa com os líderes do partido e eu expus o meu desejo de ser candidato a prefeito. Né? Eu cheguei e falei, eu gostaria de ser candidato a prefeito, posso ficar no PSDB, o PSDB pode me ajudar?
E as lideranças falaram, não, vai ter, o prefeito é fulano. Espera. Eu falei, tá bom. Eu falei, posso ser deputado estadual ou federal? Ele falou, aí você vai pegar eu e meu pai. E eu posso ser vice, então? Não dá para ter chapa pura. Então eu fiz essa opção, né? Fechou. Essa conversa teria sido com o deputado Claudemar Cris? Sim, foi com ele. Eu expus, assim, foi uma conversa um nível muito bom, né? Eu expus os meus desejos e tal, e ele falou que não teria espaço, né? Não poderia ser deputado estadual ou federal, não era meu desejo também ser. Não poderia ser prefeito, não poderia ser vice. Estava claro que era para continuar como vereador. O vereador já era. Então aí, porque, Reginaldo, a gente vem se preparando para isso, né? A candidatura de prefeito nossa, ela vem sendo construída, né, através de aprendizado, através de experiência das secretarias, através de estudo. Então essa questão para a gente, aí de uma forma muito clara, eu falei, obrigado, até porque hoje nós temos um respeito muito grande pelos deputados, eu tenho um respeito muito grande pelo PSDB, tenho um carinho muito grande por eles, né, pelo partido em si, porque foi onde eu comecei toda a minha carreira. Se você pegar, vai ter mais de 20 anos como filiado do PSDB. Candidato, o senhor apoiou a eleição do então candidato Manajá nas eleições suplementares de 2014. O que mudou nesse período? Porque hoje o senhor é um dos representantes da oposição na Câmara. O que mudou, Tomás, é que aquele personagem da campanha é muito diferente do que hoje a gente tem visto na sua administração. A forma truculenta como se dirige a prefeitura, a falta de respeito com os funcionários. Se você vê a forma como que trata os funcionários, lida os funcionários, é uma forma absurda. A prioridade que a gente entendia que seria do município, que é a questão da saúde, foi na contramão. Ao invés de priorizar a saúde, parece que deixou a saúde em último plano. Quando você fecha 14 postos, quando você fecha a oncologia, quando você fecha o André Luiz, você dá uma clara demonstração que a tua prioridade não é essa. Então, a partir daí, falou, nós, desde o início, a gente tem uma questão muito forte com pessoas. A gente gosta de gente, a gente gosta de conversar, a gente gosta de dialogar. Na educação a gente conversava demais, o Reginaldo conhece, tem vínculos lá, sabe? A gente conversava, as pessoas podiam, a gente não concordar em alguns pontos de vista, mas a gente conversava muito, a gente dialogava muito. A hora que você vê esse governo, não dialoga, baixa um monte de sindicância contra os funcionários, a questão da saúde. Então, é um momento que você fala, eu não quero esse caminho. Eu entendo que ser prefeito, ser um líder da nossa cidade, ser um líder não é aquele que segue pela opressão, um líder não é aquele que segue pelo mandar. Um líder, as pessoas seguem por admirá-lo, por respeitá-lo, e é isso que a gente não viu. Então, por isso que a gente pegou E, candidato, esse afastamento entre aspas, o senhor passou a atuar como um vereador de oposição já no primeiro mês, no mês e meio aí do início do mandato. E esse período também foi marcado por uma acusação que foi feita pela atual administração de que o senhor teria comprado equipamentos superfaturados, que seriam tablets. Esse foi o ponto. A acusação que o prefeito fez na época é que teriam sido pagos R$ 367.500 por 10 equipamentos. Antes de boa parte dessas medidas do atual governo, de André Luiz, saúde, até mesmo antes da primeira greve que o governo enfrentou, esse rompimento aconteceu. Foi a partir dessa crítica ou dessa acusação que foi feita? Também, até porque isso foi uma mentira que ele fez. Eu fui na imprensa, eu esperei, Tomás, acho que 7 meses para sair esse documento que eu tenho aqui, que é o documento do Tribunal de Contas. Não é um documento meu, é um documento do Tribunal de Contas. Eu sabia que existia esse documento e esperei todas as instâncias do Tribunal de Contas, Campinas, São Paulo... O senhor pode explicar mais ou menos o documento para o nosso ouvinte? Aí, na realidade, o Tribunal de Contas, ele veio até a Americana, né? Está aqui o papel aqui. O Tribunal de Contas veio até a Americana, foi fazer uma vistoria, né, a respeito de processos licitatórios, e dentre os quais ele pegou esse processo licitatório, que era de um projeto pedagógico, e veio aqui e falou que a licitação estava em ordem. Até porque, Tomás, se você pegar o processo inteiro, em nenhum momento tem a palavra tablet. Então ele mentiu, A compra, então, não foi de tablets? Não, lógico que não. Nunca foi. É uma mentira que ele pegou. Do que se tratou essa compra? Era um projeto pedagógico que era para as escolas,
e o tablet era um manual de instrução. Era simplesmente isso, até porque nós deixamos ele lá sem utilizar, né? Se fosse alguma compra desse, acho que eu ia deixar os tablets lá para ele depois usar isso. Então, foi uma mentira, Tomás. E aí, não dá para a gente compactuar com mentira, até porque isso tem sido uma prática desse governo de utilizar de mentiras para acusar as pessoas. O senhor também tem, candidato, 2 ações hoje movidas contra o senhor pelo período em que o senhor foi secretário da Educação. Uhum. Uma delas movida pela Prefeitura e a outra pelo Ministério Público. Uhum. Uma delas é sobre a contratação, a nomeação de funcionários concursados, e a acusação é que eles foram nomeados para cargos de confiança, mas continuaram exercendo o cargo que eles já exerciam como concursados. E a outra que que existe atualmente um bloqueio de bens, inclusive liminar, contra o senhor, o ex-prefeito cassado Diego Denadai e o ex-secretário da Fazenda José do Patrocínio, que acusa o senhor de uso indevido de dispensa de licitações em obras e serviços nas unidades e viagens sem justificativa, entre elas uma viagem que o senhor fez a Londres, no período em que era secretário e que não teria justificado, apresentado especificações. O que o senhor tem a dizer sobre essas 2 ações? As 2. Primeiro, rápido. A primeira, quem nomeia é o prefeito. Eu não tenho poder de nomear cargos de confiança. Nem como secretário da Educação? Não. A equipe do senhor foi montada pelo Diego? Não, eu peço e quem dá a destinação é o prefeito. Mas o pedido partiu do senhor? Não, aí você está equivocado. É só você ler o processo. Não, é o que o senhor disse. Você está equivocado. Se você pegar esse processo, você vai ver que todas as pessoas que falaram que tinham cargo de confiança, o Diego que deu. Pegue todos. Aí é importante ler. Tomás, mas o senhor como chefe da equipe, de ter gente trabalhando, era um incômodo, foi um problema para o senhor? Não, até porque você não sabe, Tomás, quando a pessoa é nomeada, você só sabe se você vê o lerite da pessoa, porque eram pessoas de cargos de confiança, eram concursados com cargo de confiança. Você só vai saber se você tiver o olerite dela. Nós ficamos sabendo depois que o próprio Conselho Municipal de Educação nos avisou e nós fomos atrás e fizemos o pedido para se retirar. Quem nomeou, quem tem o poder legalmente é o prefeito através do secretário de administração. Nenhuma secretaria tem o poder, nenhum secretário tem poder de fazer qualquer tipo de nomeação. Foi isso que nós até explicamos para a Justiça e a gente está esperando o que a Justiça se manifesta. No outro caso, aí é um absurdo maior. Eu não lembro quanto tempo faz já que a Justiça determinou o bloqueio de bens, mas só para você ter noção, até hoje a Justiça não me avisou que eu estou sendo processado. Até hoje não me notificaram de que eu estou sendo processado. Até porque, Tomás, esses recursos que foram de adiantamento, como que funcionava isso? Cada diretor, no começo do mês, pegava um cheque de R$1.000 para fazer despesas emergenciais. O que são essas despesas emergenciais, Tomás? É um liquidificador no CIEP que quebra. No CIEP você tem 700 alunos, você vai bater leite na mão? Você não vai bater, Reginaldo conhece a realidade da educação. Você tem que mandar arrumar rápido. São despesas... entupiu o vaso do banheiro, jogou papel higiênico, quebrou vidro, quebrou essas despesas emergenciais. Quem pegava esse dinheiro na mão? Os diretores, através de um cheque nominal a eles, certo? E eles gastavam, prestavam contas, vinha a prestação de contas para um contador concursado, que hoje está na prefeitura, e depois desse contador descia para a fazenda analisar também, ver se estava certo. Então tinha dois filtros de gastos que eram feitos pelo diretor. Em nenhum momento a secretaria pegava esse dinheiro na mão, em nenhum momento a secretaria manuseava esse dinheiro. E o mais interessante, Tomás, existe um parecer do Tribunal de Contas também. Esse eu fiz questão, Tomás, de trazer o processo inteiro. Está aqui, ó. Esse é o processo inteiro. Está aqui do Tribunal de Contas dizendo, eu até achei que vocês iam perguntar, então eu já falei, vamos levar, porque a gente já... Tem até meio-dia, hein? Tem até meio-dia. Está aqui, ó, nas páginas aqui, página 104, o Tribunal de Contas dizendo que eram despesas de pequena monta, feito pelos diretores, e que não havia nenhum problema em fazer isso. Nenhum problema. Então, e com relação às viagens, porque está na mesma acusação, tem uma série de viagens de profissionais da Secretaria da Educação e do senhor também. Ao menos uma do senhor que sozinho, mas e tem outras que é o senhor junto com a equipe. Faltou prestação de contas dessas viagens? Não, na realidade criaram, como a gente fala, no linguajar da prefeitura, que era um pelo no ovo. Né? Aqui você me citou, a maioria das viagens são de funcionários. Viagem para o MEC, viagem de treinamento, viagem de pedagoga, viagem de supervisor. A grande maioria
de 19 mil reais que tem as viagens, acho que 15 são dos funcionários, tem 2 ou 3 viagens minhas. Reunião de secretários e uma reunião que eu fui em Londres, que eu fui. O que aconteceu, Tomás? A gente investiu muito em tecnologia da educação. Nós investimos muito, tablet não é, lousa digital, diário online, todas essas questões. O que aconteceu? Isso chamou a atenção de grupos que estudam tecnologia da educação. Eu fui convidado para ir em São Paulo, num seminário de educação, tinha Coreia, tinha Estados Unidos, Espanha, Canadá, dividindo as experiências da inclusão da tecnologia dentro dessas áreas. Então, vários países. E eu fui um dos poucos secretários que foi convidado para esse seminário. Esse seminário tinha um desdobramento em Londres, que é o maior seminário de educação tecnológica do mundo. Estava completando 30 anos. E uma empresa de tecnologia nos convidou para ir lá fazer parte da delegação brasileira. A delegação brasileira, só para você ter noção quem estava, pessoal da USP, da Unicamp, da Universidade Federal do Paraná e um secretário de educação, o secretário de Americana. O que seria motivo de honra para a cidade estar no meio de um grupo seleto? Você vai falar de USP, de Unicamp e Federal do Paraná, são referências na área da educação. O que seria motivo de honra estar um secretário no meio desse pessoal? Aqui virou motivo de denúncia. Nós fomos para lá, até as prestações de contas estão lá, né, perfeitamente, participamos, né, fizemos a coisa do jeito que tinha feito e a gente está aí para responder e não tem nenhuma situação que nos impede aí de ter feito isso com muita clareza. Candidato, recentemente nós noticiamos aqui a questão da fraude na merenda, que é investigada em Bebedouro, né? Caso que é investigado no estado inteiro, né? O senhor tem um depoimento juntado ao processo, né, que a Polícia Civil ouviu, um ex-vendedor da Coaf, o Emerson Girardi, que ele cita, que ele diz à polícia, ele te reconheceu inclusive, que se encontrou com o senhor numa padaria aqui da cidade. E nesse encontro teria sido combinado que o senhor receberia 15% em propina do contrato com a Coaf, né, para o fornecimento de merenda. O senhor já negou para a gente e para a imprensa de maneira geral que não é investigado. Eu queria que o senhor respondesse o seguinte, e isso ainda não foi respondido talvez pelo senhor. O senhor se encontrou com ele numa padaria ou não? O meu encontro foi dentro da Secretaria de Educação, onde eu passei para a pessoa responsável pela merenda o trâmite de tudo isso. A pessoa veio falar para mim que tinha produtos para vender. Quem que cuida da merenda? Não sou eu, é as pessoas. As pessoas foram lá e fizeram contato com eles. Depois foi para a divisão de merenda, né, analisar os alimentos que eram servidos. E o processo licitatório foi tocado pela Secretaria de Administração, pela Secretaria de Negócios Jurídicos. Então, o processo licitatório foi tão limpo, João, que no governo atual existe um pedido de renovação. Então, se tivesse alguma irregularidade nesse processo, até o próprio governo não pediria a renovação do processo. Se você pegar lá o processo, você vai ver que o secretário adjunto faz um pedido de renovação desse processo. Então, minha conversa foi na secretaria, e eu acho interessante até, e a oportunidade de estar aqui no Grupo Liberal, porque o próprio Grupo Liberal, ele omitiu uma frase no final que invalida a primeira frase, quando o depoente fala assim: tendo esse informado que não havia combinado nada com ninguém e, portanto, nada poderia fazer. Essa frase invalida toda a primeira, mas o Grupo Liberal preferiu só usar a primeira parte. Eu acho assim, você muito franco, de forma muito tendenciosa, né? E é uma oportunidade de eu estar aqui falando para vocês, porque omitiu essa segunda frase. Mas a gente está tranquilo, até porque a gente não é investigado. Certo. E essa frase aqui não foi colocada, mas a gente tem aqui a oportunidade hoje de deixar isso muito claro para os ouvintes. Tá, o grupo mantém o que foi publicado, sim. A gente tem certeza que foi publicado, e a questão da invalidação, talvez caiba à polícia. Sim, perfeito. Descobrir isso, né? Sim. Tem uma posição sobre isso. Mas, de qualquer forma, o senhor acha então que o Emerson Girardi está mentindo? Ele mentiu sobre esse encontro? As duas declarações aqui é que comprovam. Deixa a polícia investigar. Deixa ela. Eu já te falei o que ocorreu. Deixa a polícia investigar. A hora que a polícia chamar, a hora que encarar as pessoas, a gente responde lá. Mas o senhor sabe por que talvez o senhor tenha sido citado dessa forma? Não sei. Como que eu vou responder um negócio dele porque uma pessoa me cita? Eu não tenho noção nenhuma. Até porque os processos são claros. Quem faz, João, eu deixar muito claro para as pessoas, quem faz o processo administrativo não é o secretário de Educação. Quem faz isso é a Secretaria de Administração e Secretaria de Negócios Jurídicos. Só isso. Ah, tá.
A gente citou aqui agora, falando um pouco mais de plano de governo, quando o senhor assumiu a secretaria na gestão do Diego, foi desenvolvimento econômico. Uhum. O senhor disse agora há pouco que talvez uma solução no passado seria tirar um pouco o pé do freio com relação a gastos e procurar arrecadar mais. Luciano, qual seria o caminho numa crise dessa, que a gente tem aí greve dos servidores, e também com relação ao aumento de receita, já que queda de arrecadação não é um privilégio só da Americana? Bom, é investir em trazer empresas para o município. A nossa ideia é fazer uma política muito intensa na atração de novas empresas aqui para o município de Americana, até porque a gente acredita que essa é uma das formas de você recuperar a receita do município. Fazer duas coisas: investir, visitar as empresas, mostrar que a cidade é uma cidade boa, mudar um pouco esse discurso do que não dá para fazer, que não pode, que a cidade está quebrada e tal. Porque que empresário que vem investir se o seu líder maior fala assim, a cidade está quebrada, a cidade está arrasada, a cidade está isso, a cidade está aquilo. Então, essas questões, investir na atração de novas empresas e trabalhar com a questão das empresas atuais aqui, favorecer questão de alvará, renovação de alvará, questão de documentação. Gente, demora muito tempo, então facilitar esse trabalho das empresas para que essas empresas tenham essa agilidade, porque elas estão precisando produzir, né, gerar emprego. Então, duas frentes é fazer atração de novas, a gente tem o pós-represa, criar um polo de tecnologia aqui em Americana, sabe, a gente tem universidades aqui, a gente tem faculdades que dá para a gente absorver essa mão de obra e criar um polo de tecnologia, criar meios que a cidade possa gerar mais receita para justificar e para cobrir esses gastos que a prefeitura tem. E, candidato, como dá para trabalhar na atração de novas empresas? O senhor já vem falando dessa questão do pós-represa. O que pode ser feito ali? Hoje você tem um problema da propriedade mesmo daquela região, e o Pós-Anhanguera também tem algumas dificuldades para se construir novos empreendimentos por conta de problemas de mobilidade. Primeiro, o que dá para fazer para atrair novas empresas e como solucionar aquela área que é a única área de expansão possível de Americana? Hein? Eu acho que dá para a gente fazer duas coisas, Tomás. Lá, nós estamos divisa com Paulínia. Eu acho que dá para a gente criar um projeto que crie a utilização de empresas de segunda e terceira geração de polo petroquímico, né? Nós temos uma refinaria gigante lá em Paulínia. Nós estamos grudados em Paulínia, então criar um projeto para atrair as empresas de segunda e terceira geração do polo petroquímico para aquela região que é próxima a Paulínia. Resolver também a questão de algumas áreas que tem lá. Hoje a gente tem que tomar muito cuidado, tem invasões lá, tem uma série de questões. Então, criar um projeto... Mas o que seria? Melhorias de condições fiscais? O que pode até ser pode tornar mais atrativo aqui? Melhorias de condições fiscais, conversar com os proprietários da área, criar meios, levar infraestrutura para aquele local, de repente pegar a infraestrutura que tem em Paulínia, fazer um acordo com a prefeitura para utilizar lá, porque está muito mais perto de você trazer água de Paulínia do que você levar água de Americana para lá. Então fazer parcerias no sentido de implementar um espaço ali voltado para a área industrial, porque hoje a cidade tem muita carência de emprego. E também dá para a gente fazer alguns projetos. Hoje nós temos inúmeros salões comerciais aqui sem alugar, então daria para a gente fazer um trabalho com as imobiliárias, de repente a prefeitura abrir mão de alguma coisa, a imobiliária abrir mão de alguma coisa, e a gente fomentar a vinda de pequenos empreendedores, e fomentar o empreendedorismo, né? Pessoas que queiram abrir seus próprios negócios, dá para a gente fazer parcerias prefeitura, imobiliária, com algum tipo de isenção, fazer nesse caminho, conversar, dialogar com as pessoas para a gente poder ter uma situação melhor para o nosso município. Na gestão municipal hoje, é possível, para se melhorar a questão financeira, corte de gastos ou atração de receita? Eu acho que tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que são duas coisas que não se excluem. Você tem que trabalhar na questão do aumento da receita e também tem que trabalhar na questão de corte de gastos. Onde cortar hoje, por exemplo? Terceirizações, por exemplo, você tem hoje terceirização da saúde que gasta em média 5 milhões. Você tem terceirização do lixo que é mais ou menos 1.200.000, 1.300.000, e sendo que os próprios coletores estão aí. Então só aí são 6 milhões e pouco. Se você fizer uma conta de 6 milhões e pouco e a folha de pagamento hoje líquida, né, é bom 15 milhões e 500, porque teve um senhor que veio aqui e falou que a folha é 13, falou que eu não sei nada sobre contabilidade, né, sobre balanço. Até queria convidar ele, a gente pode até fazer uma discussão aqui. Podemos fazer uma discussão de quem, orçamento, ele pega o orçamento, traz aqui, a gente discute, pode ser na você,
pode ser na Câmara, pode ser na Prefeitura, para falar de orçamento. O senhor falou, terceirização seria um dos, segundo o senhor, um dos gargalos aí de custos. Ao mesmo tempo, hoje, a Prefeitura tem um comprometimento da receita, comprometimento de 57% da receita com folha de pagamento. A projeção para o ano que vem é que esse percentual aumente ainda mais por conta já das projeções que se faz de arrecadação no ano que vem. Como acabar com terceirização e ao mesmo tempo ter que enxugar o comprometimento com a folha de pagamento, já que hoje a Prefeitura está acima do limite prudencial? Primeiro, hoje você tem mais de 300 cargos comissionados na Prefeitura, cargos que foram colocados. Eu acho que aí é uma maneira de você rever. Questão da terceirização. Tomás, você quando terceiriza, você tem um gasto a mais. Você tem um gasto com funcionário, você tem gasto com imposto, ainda você tem o lucro do empresário que está terceirizando. Então dá para você fazer isso. Antes não tinha terceirização, dá para gente... Por exemplo, o lixo. Por que terceirizou o lixo? Os coletores estão aí. Então, o serviço era terceirizado, né? Não, caminhão, só caminhão. Era aluguel de caminhão. Hoje você tem aluguel de caminhão e os próprios coletores. E os coletores estão sem fazer nada. Colocam eles um dia aqui, colocam eles um dia ali. O senhor tem alguma projeção de número de comissionados que pretende atuar? Comissionados ou cargos de atribuição em confiança? Não dá para falar em números. Eu acho que a gente tem que chegar, ver o que dá para trabalhar. É lógico, o mínimo possível, mas eu não vou ser leviano, vir aqui e falar, vou fazer com 30, porque ocorre que o prefeito atual falou. Vou trabalhar com 30, 40 e tem mais 400. Mas o senhor considera que hoje o número de comissionados e cargos de atribuição de confiança é excessivo? Comissionados, sim. E isso, quão excessivo? Difícil você falar, eu acho que tem muito, ter quase 300 e pouco, eu acho que é muito. Mas não dá para você falar, o ideal é 1, ou é 10, ou 100, ou 1000. E nessa questão aí, eu acho que você tem que trabalhar. Se você aumenta a receita, Tomás, você automaticamente você reduz um pouco da questão desse comprometimento. E é interessante, Tomás, eu quero aproveitar essa pergunta para falar do seguinte. O atual prefeito veio aqui falar que a arrecadação, a crise principal aí dos salários, é que reduziu a receita, né? Veio aqui, eu ouvi a entrevista de vocês, e eu fiz um estudo aqui, até depois eu gostaria de deixar com vocês. Se você pegar o acumulado, vamos pegar aqui, março, isso é receita corrente líquida. Março do ano passado, 40 milhões. Março desse ano, 43. Subiu. Maio, 264, né, acumulado. Maio, 279, subiu. Então a arrecadação, se você comparar ela até os dias atuais, ela é maior do que o ano passado. Maior. Se você pegar a receita corrente líquida do ano passado, 2015, que está nos dados no portal de transparência do município, e pegar os dados desse ano, a receita do município subiu. Mas tem uma diferença aí na despesa, candidato. No primeiro semestre do ano passado, a Prefeitura congelou o pagamento a fornecedores. Isso pode ter feito a diferença também. Não, isso é receita, Tomás. Eu estou falando o que entrou. O que entrou, ele vinha aqui falar que diminuiu a receita, não é verdade. É isso que eu estou falando de gasto, estou falando de receita. O que entrou no caixa da Prefeitura o ano passado e esse ano entrou mais. Está aqui comprovado com dados do próprio portal da Prefeitura, que são dados oficiais. Então, gasto, nem vamos comentar isso, estou falando de receita. O que entrou? E aí eu falo da questão do próprio funcionalismo, a questão de prioridades. Se você tem uma receita, você sabe que ela tá no mínimo se mantendo, nesse caso aumentando, você tem que fazer uma previsão e tem que priorizar a questão do funcionário, e é isso que eu quero fazer. Primeira coisa, porque não adianta a gente falar em melhorar a cidade se a gente não partir do pressuposto que a gente tem que ter nossos funcionários trabalhando e satisfeitos. Então, dá para falar de melhora na saúde se o pessoal não recebe? Não dá para falar isso. Então, a ideia nossa é priorizar folha de pagamento, e aí a partir daí a gente consegue ter os funcionários trabalhando, ter os funcionários satisfeitos, e aí a gente começa a reerguer o nosso município, recuperar o nosso município, porque é isso que a gente mais acredita, que dá para a gente reerguer, dá para a gente fazer um trabalho bacana com o envolvimento dos funcionários, dialogando, conversando, priorizando eles, aumentando receita, e aos poucos a gente vai recuperando. Eu falo, se a gente conseguir pagar os funcionários em dia, se a gente conseguir falar a questão da saúde, melhorar a questão da saúde, não estou falando que nós vamos resolver, mas melhorar a questão da saúde, eu já falo que a gente deu um grande passo para recuperar um pouco da cidade que nós queremos e que eu sonho para o futuro. Candidato, a gente está nos 10 minutos finais já. Eu queria que o senhor comentasse quais são as suas propostas para a saúde. Para a saúde, primeiro, fazer um diálogo com os médicos. A gente tem uma situação aí com os médicos,
uma discussão com os médicos, né? A gente percebe como os médicos estão sendo tratados pela administração. Então, primeira coisa, é sentar com os médicos, é conversar com eles, é expor a situação do nosso município, porque o que nós queremos? Nós queremos reabrir os postos que foram fechados, nós queremos que o André Luiz seja André Luiz de criança, porque o que está se propondo aí é abrir o André Luiz. Não é abrir o André Luiz, vai abrir um núcleo de especialidades. O Hospital André Luiz é hospital para a criança, para atendimento para a criança. O que está sendo proposto não é reabrir o Hospital André Luiz, é usar a estrutura física do prédio para abrir um núcleo de especialidades. Eu estou errado? Foi isso que foi falado. Então, o André Luiz, como hospital de crianças, não está. Então, reabrir, ter um espaço especial para as crianças, a gente precisa ter. Nossa população é muito grande, você tem na periferia do nosso município muitas crianças que há necessidade de ter um atendimento diferenciado. As pessoas estão reclamando muito de ir para o São José e está tudo misturado. Então, a ideia nossa é reabrir os postos, reabrir que seja o Hospital André Luiz em outro lugar, mas que seja um hospital para criança. Então, essas são as nossas maiores propostas de melhorar e, principalmente, reabrir postos na periferia da nossa cidade. É onde mais as pessoas necessitam, é onde as pessoas não têm convênio médico. Então, se a gente conseguir pegar em um cinturão na periferia, a gente consegue minimizar hoje o sofrimento das pessoas que as pessoas estão tendo. A secretaria que o senhor ficou mais tempo, tiver enganado, foi Educação. Sim. Quais seriam os seus planos? E hoje, como toda a prefeitura, é a pasta que tem maior orçamento, 25%. Uhum. Qual a prioridade hoje, caso o Luciano seja eleito prefeito, com relação à educação? O que está errado, o que pode ser feito para melhorar aí? Na realidade, a gente tem algumas propostas na área da educação, valorização dos profissionais da educação, formação dos professores. A gente quer que tenha uma formação continuada, coisa que a gente tinha no nosso período, principalmente quando nós tínhamos nosso material pedagógico, que era unificado para toda a rede, tanto no infantil quanto no fundamental e 1 e 2. Nós tínhamos essa formação continuada, então nós queremos que continue essa formação continuada. Nós queremos investir também na educação infantil relacionados à abertura de novas vagas nas creches. Quando nós estivemos lá, Reginaldo, nós pegamos a Secretaria de Educação com 2.800 vagas em creche, crianças. Quando nós saímos, a gente tinha mais de 4.000 crianças. Nós quase conseguimos dobrar o número de 2.600 para 4 e pouquinho. Nós quase conseguimos dobrar o número de crianças através de abertura de novas vagas, com construções próprias e também com parcerias com iniciativa privada e também com entidades assistenciais. Então, investir nessa questão. Eu tenho um compromisso também com as professoras de creche e ADI, que é de rever um pouco a questão do salário delas. Por quê? Porque existe uma discrepância muito grande entre esses profissionais com o restante da rede. Então, essas são as nossas prioridades. Continuar investindo em tecnologia, coisa que parou. Então, nós entendemos que a tecnologia é fundamental para a área da educação. Então, são essas questões que a gente quer fazer, quer implementar na área de educação. Certo, candidato. Em 2012, o senhor foi autor de um projeto que concediu o título de cidadã americanense à tua vice, a professora Iracema, né? Uhum. Esse título foi aprovado em 2012 e ele foi concedido só agora, em maio de 2016. Foi entregue, né, numa sessão solene. É uma jogada política isso daí? Não, não foi. A própria Câmara que ficou para marcar, não tem nada de jogada política, pelo contrário. Aí é desmerecer uma profissional como a professora Iracema. É até indelicado com a professora Iracema, porque é uma profissional do mais gabarito, respeitadíssima no meio. Essa entrega foi adiando e acabou, mas não tinha nada, até porque nessa entrega a gente nem tinha conversado nada a respeito dela ser vice. Pelo contrário, em nada muda o trabalho, a dedicação que essa pessoa tem no nosso município. Detalhe importante aqui, 4 mandatos como vereador. O senhor pegou aqui gestão, tiver enganado, Diego, Eric, Tebaldi e agora Omar. Participou de inúmeras reuniões executivo e legislativo. Sem se dar nomes, tem negociação, de repente vereador falar, eu voto a favor do projeto, desde que eu tenha um cargo esse ou aquele. Quer dizer, como vai ser o relacionamento do Luciano, prefeito, com vereadores, que tem essa longa experiência como legislativo? Não precisa de negociar cargos não, Reginaldo. O que eu falo para os vereadores, eu sei qual é a necessidade dos vereadores. Tomás acompanha... Mas tem vereador que pediu. Ou não, para mim não. Não, eu estou dizendo, como vereador, já presenciou a reunião? Nunca presenciei nada disso.
até porque eu nunca dei espaço para essas questões. O Tomás sabe, ele acompanha lá os requerimentos dos vereadores. Às vezes são podas de árvore, tapar buraco, fazer alguma coisa. Reginaldo, se você tem os vereadores e você como prefeito consegue suprir essa demanda, que o vereador ele trabalha em prol da população nessa questão. Se você conseguir suprir essas demandas do vereador, o vereador chegar até o gabinete, preciso que você faça isso, que você cuida da minha região, os vereadores vão ficar muito mais felizes com o prefeito de atender a demanda da região do que um cargo de confiança, 2 cargos de confiança, que vai agradar uma pessoa, 2 pessoas. Então, a minha ideia... Pois é, o senhor acha que essa demanda é mínima? Quer dizer, é possível fazer aquilo que o vereador pede para o executivo? Eu acho, até porque pega os requerimentos, a maior parte dos requerimentos você pega o que são os pedidos. O mais gritante, poda de árvore, depois vem tapar buracos. Então, se você tem um trabalho em conjunto com o vereador de respeito, vamos fazer isso, vamos fazer nessa região, vamos atender aquilo, eu não tenho dúvida, Reginaldo, que os vereadores vão estar sensíveis a votar projeto, até porque a ideia nossa não é mandar projetos polêmicos para a Câmara, é enviar projetos que a gente acredita que são projetos que são de interesse da população. E aí, Reginaldo, se a gente estiver dialogando com a sociedade, que esse é o nosso maior objetivo, dialogar com a sociedade, conversar com a sociedade de repente estar presente na Câmara, eu não acredito que nenhum vereador vai votar simplesmente porque é de oposição ou é de outro partido. Não acredito nisso pela experiência que eu tenho. Então vamos encerrar aqui. Considerações finais, Luciano, 11:57. Falar o porquê agora o eleitor, de modo geral, tem que votar no Luciano não como vereador, mas como prefeito, falar sobre o seu número, a sua proposta com relação à eleição do dia 2 de outubro. Quanto tempo tem? Não, um minuto e pouquinho. Então eu queria agradecer, Reginaldo, até poder... Tem mais do que na sua propaganda, hein? 59 segundos. Então eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, até porque de esclarecer e colocar um ponto diferente do que é, às vezes, colocado pelo grupo. E pedir para as pessoas, né? A gente está com uma proposta nova, uma proposta diferente, algo que a gente quer recuperar a nossa cidade, trazer aquele amor que a gente tinha por Americana. Hoje as pessoas perderam um pouco desse respeito, do amor pela cidade, então nós queremos resgatar esse amor, essa valorização de ser americanense. A cidade é uma cidade muito boa, uma cidade poderosa, uma cidade que tem uma infraestrutura muito boa e a gente quer recuperar isso. Então é no nosso plano de ação. Se você puder, acesse lá nosso site www.lucianocorreia.com, onde tem nossas propostas, onde tem aquilo que a gente acredita para o nosso município. E eu queria pedir para você que acredita que é possível recuperar a cidade, que é possível trazer uma cidade nova, que é possível acreditar que a gente pode transformar essa cidade numa cidade que já foi, eu queria pedir o voto para o Luciano. Meu número é 55, é bem fácil, 55. Facinho, eu queria pedir o voto para vocês, a confiança de vocês, até porque a gente tem 16 anos de experiência, 16 anos de trabalho e a gente quer colocar isso à disposição de toda a população. Obrigado, Reginaldo, obrigado, Tomás, obrigado, João. Eu só tenho que agradecer a oportunidade de poder estar chegando até a população e estar falando das nossas propostas, daquilo que a gente acredita. Muito bem, está aí esclarecimento, espaço democrático aqui do Grupo Liberal, mais uma sabatina hoje com Luciano Correia, candidato aí pelo PSD. A gente vai embora. Volta amanhã às 11 horas na segunda edição e às 11h15 na sequência da sabatina, fechando amanhã o ciclo de Americano. Obrigado a todos. Na sequência propaganda eleitoral, no AM da Você, o Joel volta ao 12h10. Na FM você continua com a melhor programação musical. Tchau.